O vento assobia em meus ouvidos, mas minhas mãos ainda podem sentir a terra. Dizem que a teimosia mata, mas eu digo que foi ela que me salvou. Meu nome é Maria, tenho 75 anos, e passei a vida inteira neste pedaço de chão do sertão. Já vi muita gente desistir, vender tudo e partir para a cidade grande. Eu mesma quase fiquei sozinha aqui. Mas hoje, quando olho para o meu quintal verde e ouço a água correndo no meu poço, eu sei que valeu cada gota de suor que derramei nesta terra seca. Deixa eu te contar como encontrei água onde todo mundo jurava que só tinha pedra e poeira. Eu era só uma menina quando a seca começou de verdade. Não me lembro de um tempo em que a chuva vinha farta. Minha infância foi feita de poeira, de olhar pro céu esperando nuvem, e de ver meu pai, seu Inácio, franzir a testa todo dia enquanto olhava pro açude secando. Minha avó, Dona Sinhá, era uma mulher miudinha, de ossos finos, mas com uma força na voz que parecia vir de muito longe. Ela sempre me dizia: menina, você precisa aprender a amar o vazio, porque é nele que o milagre aparece. Na época, eu não entendia muito bem, mas guardava cada palavra dela como se fosse ouro. Eu passava os dias sentada na beira do açude, vendo a linha d'água baixar. A lama rachava, os peixinhos morriam, e eu sentia um aperto no peito que até doía de respirar. Meu pai andava pela propriedade com aquela cara fechada, reclamando dos vizinhos que tinham vendido o gado e ido embora para a cidade. Ele jurava que nunca ia abandonar nossa terra. A gente nasceu aqui, é aqui que a gente fica, ele dizia. O dia que mais marcou minha infância foi quando o Pedrez morreu. Era o burrinho da família, nosso companheiro de todas as viagens para a vila. Eu encontrei ele caído perto do poço que meu pai tinha cavado. Um buraco inútil que não deu nem uma gota. Chorei tanto naquele dia. Foi a primeira vez que entendi que a seca não matava só de sede, ela matava também a esperança. Meu pai virou as costas quando viu o Pedrez no chão. Não disse nada, mas eu vi a dor dele. Minha mãe tinha pedido pra gente ir embora antes que ficasse pior, mas ele não quis ouvir. Homem de verdade não foge do seu destino, ele falava. Foi nessa época que minha avó me chamou debaixo do juazeiro, a única árvore que ainda tinha um pouco de sombra. Ela disse que ia me contar um segredo que eu não podia revelar para ninguém, a menos que a vida estivesse por um fio. Maria, ela falou baixinho, o segredo do sertão não é lutar contra a seca. É saber onde a água vai descansar. Ela me contou sobre a mãe de água, que guardava os veios subterrâneos. E me revelou que tinha um lugar chamado Sumidouro, lá na Baixada, que nunca tinha dado água na superfície, mas que era o útero do riacho, segundo os antigos. Ela me fez jurar que eu só usaria esse segredo se fosse para salvar a fé das pessoas, não só para me salvar. Naquela noite, meu pai decidiu partir. Ele não aguentava mais ver a gente sofrendo. Disse que ia trabalhar nas salinas da cidade grande e mandar dinheiro. Eu vi ele ir embora a cavalo, e jurei para mim mesma que um dia ia trazer ele de volta. Não com dinheiro, mas provando que a terra podia ser generosa. Os anos passaram devagar, pesados como chumbo. Eu cresci magra e forte, com a pele queimada de sol. Minha mãe foi definhando de saudade e de trabalho. Minha avó morreu no 2º ano sem meu pai, levando os segredos dela pro túmulo, mas deixando aquele mapa no meu coração. A propriedade ficou quase vazia. Só sobraram umas cabras esqueléticas pastando o nada. As cartas do meu pai vinham pouco, e o dinheiro, menos ainda. Ele dizia que a vida na cidade era dura, que trabalhar entre tijolos era pior que trabalhar entre espinhos. Minha mãe começou a adoecer. Uma tosse seca que não passava, que a deixava sem ar nas noites quentes. Eu via ela emagrecendo, perdendo aquele brilho nos olhos. Os vizinhos cochichavam que era tuberculose, que a gente devia ir para a cidade buscar tratamento. Mas com que dinheiro? Com que forças? Foi quando Dona Benedita, a parteira da região, me chamou num canto. Maria, sua mãe não tá doente de peito. Ela tá doente de tristeza. Se você não fizer alguma coisa logo, a gente vai perder ela também. Aquilo me apertou o coração. Eu tinha 17 anos e já carregava o peso de uma vida inteira nas costas. Comecei a pensar na promessa que tinha feito para minha avó. Mas o medo me paralisava. E se eu cavasse e não achasse nada? E se a lenda fosse só um consolo pra gente aguentar a miséria? Foi aí que o coronel Zé Guedes apareceu pela primeira vez. Era um homem grande, de voz grossa e jeito rude. Dono de metade das terras da região,
Tinha água de sobra nos seus açudes rasos, mas sempre queria mais. Ele disse para minha mãe que era hora de vender, que a terra não valia mais nada, que a única água que a gente ia encontrar era a das lágrimas. Eu te dou 100.000 réis por tudo. É mais do que essa terra seca vale, ele falou, cuspindo no chão. Minha mãe, fraca na cama, quase aceitou. Mas eu estava ouvindo de longe e o sangue ferveu. A arrogância dele não era só uma ofensa para minha família, era uma ofensa para a terra. A gente não vende, eu disse, entrando na sala. Ele me olhou de cima a baixo, com desprezo. Menina atrevida. Você acha que pode sustentar essa propriedade sozinha? Sua mãe tá morrendo, seu pai te abandonou. Aceita logo a realidade. Meu pai não abandonou ninguém. E essa terra vai valer mais que todas as suas juntas. Pode ir embora. Ele deu uma risada seca. Te dou 1 mês. Quando você vier me implorar, o preço vai ser 50.000 réis. E olhe lá. Naquele momento, decidi, eu ia cavar no sumidouro. Ia provar para ele, para mim e pro mundo que aquela terra era rica. Antes de começar a cavar, eu precisava de ajuda. Não conseguiria fazer tudo sozinha. Foi quando procurei o Zé da Silva, filho de um vizinho que tinha ficado na região. Zé tinha uns 25 anos, era forte, sabia trabalhar com ferro e madeira. Eu confiava nele desde criança. Contei meu plano. Disse que tinha informação sobre um lugar que podia ter água, mas não revelei o segredo completo da minha avó. Zé aceitou me ajudar, mas tinha uma condição. Se achássemos água, ele queria metade. Eu não gostei, mas precisava dele. Aceitei. Começamos a trabalhar no sumidouro. Zé trouxe ferramentas melhores, uma alavanca grande, cordas. A gente trabalhava de madrugada para ninguém ver. Ele cavava com força, eu tirava a terra para fora. Era trabalho de formiga, mas estava avançando. No 5º dia, quando já tínhamos descido uns 3 metros, Zé parou de repente. Ele tinha sentido a mudança na terra, aquela umidade sutil que eu também tinha percebido. Maria, acho que a gente tá perto, ele disse, com um brilho estranho nos olhos. Continuamos cavando juntos, mas algo tinha mudado. Eu sentia que Zé estava diferente, mais ansioso, mais possessivo. No 9º dia, quando dei uma pausa para buscar água, voltei e encontrei ele conversando com alguém lá em cima. Quando me viu, a pessoa fugiu rapidinho. Quem era? Perguntei. Ninguém. Um curioso, ele respondeu, evitando meu olhar. Naquela noite, não consegui dormir. Algo me dizia que Zé estava tramando alguma coisa. Na manhã seguinte, fui pro sumidouro mais cedo. E o que vi me partiu o coração. Zé estava lá, mas não sozinho. Tinha 3 homens com ele, e um deles era capanga do coronel Zé Guedes. O que tá acontecendo aqui? Gritei. Zé não conseguiu me olhar nos olhos. Maria, desculpa. Mas eu preciso dessa água mais do que você. Minha família tá passando fome. O coronel me ofereceu dinheiro bom para mostrar onde fica o poço. Ele vai perfurar aqui e dividir a água com a gente. Senti o mundo desabar. Você me traiu. Eu confiei em você. Você é só uma menina. Não consegue cuidar de nada disso sozinha. É melhor deixar pros homens, disse o capanga, rindo. A raiva que subiu em mim era maior que qualquer seca. Peguei a alavanca de ferro e bati com força na parede do poço, fazendo um pedaço de terra desabar entre mim e eles. Ninguém toca nesse poço. Podem ir embora. E você, Zé da Silva, nunca mais pise na minha terra. Eles tentaram avançar, mas eu ameacei derrubar mais terra. Eles recuaram, mas antes de ir, o capanga gritou: o coronel vai saber disso. E quando ele quiser, ele toma. Você não pode proteger nada sozinha. Fiquei ali, tremendo de raiva e medo. Tinha perdido meu único aliado. E agora o coronel sabia que eu estava perto de achar água. O tempo estava se esgotando. Passei os 3 dias seguintes cavando sozinha, com o coração partido e o corpo exausto. Zé tinha levado as melhores ferramentas, mas eu tinha o gancho de ferro do meu pai e minha teimosia. Cheguei na profundidade onde Zé e eu tínhamos parado. A terra era dura demais, compactada por anos de seca. Cada golpe do gancho doía nos braços, nas costas. Minhas mãos sangravam. Eu queria desistir a cada minuto. Mas aí eu pensava na minha mãe, doente na cama. No meu pai, lá no porto. Na minha avó Sinhá, que tinha confiado em mim. E me dizia:
minha dor aqui é menor que a dor deles. No 12º dia, cheguei na profundidade onde meu pai e os vizinhos sempre desistiam. Eu estava chorando de cansaço, mas as lágrimas secavam rápido no calor. Foi aí que senti a diferença. A terra parou de ser só dura e ficou resistente, como argila. Lembrei da minha avó dizendo que a água se aninha na pedra, esperando. O cheiro começou a subir. Cheiro de barro molhado, de musgo, de vida. Aquele cheiro era melhor que qualquer perfume. Eu sabia que estava no caminho certo. No final do 13º dia, quebrei uma camada mais grossa de argila e ouvi um som, um gorgolejo baixinho. Ajoelhei, raspei a terra com as mãos e vi a primeira poça. Não era um rio, mas era água. Escondida, paciente, fiel. Sentei na beira do buraco, exausta, mas com a alma leve. Não gritei, não chorei de alegria. Só senti uma calma profunda. Tinha provado que minha avó estava certa. Mas a alegria durou pouco. Quando subi do poço, vi fumaça ao longe. Meu coração disparou. Corri o mais rápido que pude e encontrei minha casa cercada pelos capangas do coronel. Eles tinham tocado fogo no paiol. Cadê sua mãe? Gritei. Tá aqui, tranquila, disse o capanga principal. Mas o coronel mandou um recado: ou você vende, ou vai perder tudo. Casa, terra, família. Ele dá um dia para você decidir. Minha mãe estava na varanda, pálida, tremendo. Eu a abracei e senti ela mais leve que um passarinho. Ela sussurrou no meu ouvido: filha, talvez seja a hora de aceitar. Não vale a pena morrer por um pedaço de chão. Mas eu sabia que valia. Porque aquele chão era nossa história, nosso sangue, nossa fé. Naquela noite, não dormi. Bolei um plano. Eu não podia simplesmente usar a água. O poço era pequeno e a seca continuava. Precisava construir algo que protegesse e multiplicasse aquele tesouro. Lembrei do engenho velho que meu pai tinha feito para moer cana, abandonado no depósito que não tinha pegado fogo. Era um sistema de roldanas que, se eu adaptasse, podia tirar água sem desperdiçar. Passei os dias seguintes trabalhando sem parar. Carreguei as peças pesadas pro sumidouro, sozinha. Aprendi a soldar um pouco, a martelar, a equilibrar as roldanas. O corpo doía, mas a promessa me mantinha de pé. Dona Benedita apareceu com comida. Maria, o povo tá comentando que você enlouqueceu. Que você tá cavando buraco no meio do nada. Deixa comentarem. Logo eles vão entender. O coronel tá dizendo que vai tomar sua terra amanhã. Diz que você não pagou as dívidas que seu pai deixou. Meu sangue gelou. Que dívidas? Meu pai nunca pegou o dinheiro emprestado dele. Ele tem uns papéis. Diz que seu pai assinou antes de ir embora. Documento de empréstimo com juros. Era mentira, eu sabia. Mas o coronel tinha poder, tinha influência. Podia forjar qualquer coisa. Quanto tempo eu tenho? Ele vem amanhã de manhã com o delegado. Terminei o engenho às pressas naquela noite. Não ficou bonito, mas funcionava. De madrugada, carreguei a água que o poço tinha acumulado durante a noite e irriguei uma pequena área ao redor. Plantei feijão, os mais resistentes. Fiz isso como ato de fé e de provocação. Quando o sol nasceu, me arrumei com o melhor vestido que tinha. Pentei o cabelo. Fui até a casa do padre da vila e pedi para ele vir até minha propriedade como testemunha. O padre Antônio era um homem justo, respeitado por todos. Padre, eu preciso que o senhor veja uma coisa. E preciso que testemunhe a verdade, aconteça o que acontecer. Ele concordou. O coronel Zé Guedes chegou na hora combinada, com o delegado, 3 capangas e o Zé da Silva, que evitava meu olhar. Trazia uns papéis na mão, sorrindo convencido. Maria, vim buscar o que é meu por direito. Seu pai devia 3 contos de réis. Com os juros de 5 anos, dá para pagar com essa propriedade toda. Tá tudo aqui, assinado. Minha mãe, sentada na cadeira de balanço, começou a chorar baixinho. Eu não acredito que meu pai assinou isso, eu disse, firme. Não interessa o que você acredita. Tá aqui, com testemunhas. Ou você paga, ou eu tomo a terra. Foi quando o padre Antônio se adiantou. Posso ver esse documento? O coronel, surpreso, entregou. O padre examinou cuidadosamente, passou o dedo nas letras, cheirou o papel. Esse papel é novo. Não tem 5 anos.
E a assinatura é diferente da que eu tenho nos registros da igreja. Isso é falsificação. O coronel empalideceu. Padre, o senhor tá me acusando de mentiroso? Estou dizendo que esse documento não é legítimo. E como testemunha de Deus, não posso permitir que uma injustiça seja feita. O delegado, constrangido, olhou para os dois. Ele era corrupto, mas não a ponto de contrariar o padre na frente de todo mundo. Coronel, sem documento válido, eu não posso fazer nada. O coronel ficou vermelho de raiva. Então vamos fazer de outro jeito. Essa menina não tem como sustentar essa terra. Não tem água, não tem nada. Dou 2 contos de réis, aqui e agora. É mais do que ela vai conseguir tirar dessa terra seca nos próximos 10 anos. Foi quando eu falei, calmamente, coronel, o senhor tem razão numa coisa. Essa terra não vale muito agora. Mas vai valer. E o senhor vai ser o primeiro a ver. Ver o quê? Seu fracasso. Não. Minha vitória. Padre, delegado, senhores todos, venham comigo. Levei o grupo todo até o sumidouro. O caminho era feio, cheio de pedras e espinhos. O coronel ia reclamando o tempo todo. Quando chegamos, ele olhou pro buraco e pro engenho tosco que eu tinha montado. É isso? Um buraco e uns ferros velhos. Você é mais louca do que eu pensava. Olhe para baixo, eu disse. Ele se aproximou da beira e olhou. Lá embaixo, a água brilhava. Ele ficou boquiaberto. Isso é um truque. Você trouxe água de algum lugar. Padre, o senhor pode descer e verificar. O padre desceu com cuidado, usando a corda que eu tinha amarrado. Tocou a água, provou, olhou as paredes do poço. Subiu com um sorriso no rosto. É água de nascente. E pelas marcas na argila, já tá brotando faz alguns dias. O silêncio que se fez foi mais alto que qualquer grito. O coronel olhou para mim com ódio, mas também com uma ponta de respeito que ele não conseguia esconder. Além disso, eu continuei, plantei feijão naquela área ali. Em 3 semanas, vocês vão ver a colheita. Essa terra não tá morrendo. Ela tava só esperando alguém que tivesse fé. O coronel cuspiu no chão. Você teve sorte. Mas um poço não muda nada. Quando a seca apertar de novo, você vai ver que precisava do meu dinheiro. Coronel, o padre disse, acho melhor o senhor ir embora. Essa moça provou que Deus protege os justos. Eles foram embora, mas o Zé da Silva ficou para trás. Ele se aproximou de mim, com a cabeça baixa. Maria, eu pequei. Traí sua confiança por ganância. Não espero que me perdoe, mas quero que saiba que me arrependo. Olhei para ele, e por um momento quis gritar, xingar, mandar ele embora para sempre. Mas lembrei das palavras da minha avó, perdão é água pro coração seco. Zé, você errou. Mas eu também vou precisar de ajuda para fazer esse poço crescer. Se você prometer trabalhar com honestidade, pode ficar. Não com metade, mas com salário justo. Ele caiu de joelhos e beijou minha mão. Eu juro que vou trabalhar até as mãos sangrarem para compensar. Mandei uma carta pro meu pai. Não disse que tinha achado água, só que a terra tinha falado e que ele precisava ouvir. Pedi para ele voltar, não pelo dinheiro, mas pela honra. Meu pai, quando recebeu a carta, sentiu um tremor no peito. Ele tinha passado os últimos 5 anos carregando a culpa de ter abandonado a família. A vergonha era tão grande que ele pensou em não voltar. Mas algo naquela carta, na forma como eu escrevi, deu esperança para ele. Largou tudo. Pegou o primeiro transporte e voltou. Quando ele chegou, 3 semanas depois, encontrou minha mãe na varanda, mais corada, sorrindo. Ela tinha melhorado depois que a esperança voltou. A primeira coisa que ele viu foi o verde vibrante no serrote velho. Feijão crescendo forte, folhas brilhando ao sol. Ele parou o cavalo, desceu devagar, andou até lá e ajoelhou. Tocou os pés de feijão, sentiu a umidade da terra. Entendeu tudo sem precisar que eu dissesse uma palavra. Levei ele pro poço. Mostrei o engenho, o gancho de ferro. Ele viu que era o sumidouro, o lugar que ele tinha desprezado por ser feio e seco. Maria, ele disse, com a voz embargada, você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Ouviu a terra quando eu só escutei minha própria derrota. Pai, a avó Sinhá me ensinou. E o Senhor também me ensinou, do seu jeito.
Me ensinou que desistir dói mais do que lutar. Ele me abraçou, chorando. Pela primeira vez na vida, vi meu pai chorar. E entendi que ele tinha voltado não só porque eu tinha achado água. Ele tinha voltado porque eu tinha achado a si mesmo no meio da seca. Trabalhamos juntos para aprimorar o engenho e o poço. Zé da Silva também trabalhou com honestidade, cumprindo sua promessa. Em 2 meses, nosso poço estava mais profundo, mais protegido, com um sistema melhor para tirar água. Foi quando veio a grande prova. No meio do ano, chegou a chuva. Não uma chuva mansa, mas um temporal violento, daqueles que assustam até o gado. Os açudes e as cacimbas dos vizinhos, cavados em lugares rasos, encheram rápido demais. A água veio com tanta força que fez festa, transbordou, pareceu que a fartura tinha voltado para sempre. O coronel Zé Guedes mandou um recado zombando de mim, dizendo que agora ele tinha água de sobra e que meu pocinho era mixaria comparado aos açudes dele. Eu não respondi. Só esperei. A chuva parou depois de 3 dias. O sol voltou a reinar, cruel como sempre. Em 1 semana, os açudes rasos do coronel começaram a baixar. Em 2 semanas, já estavam pela metade. Em 1 mês, eram só poças lamacentas. O meu poço, cavado fundo na vereda antiga de argila, não tinha enchido tanto. Não fez aquela festa toda. Mas manteve a linha d'água constante, protegida pelas camadas de argila que eu tinha respeitado. Enquanto os vizinhos voltavam a sofrer com a seca, nossa propriedade continuava verde. Foi aí que meu pai entendeu a última lição da minha avó Sinhá. Ele me chamou debaixo do juazeiro, agora mais cheio de folhas, e disse: Maria, sua avó era mais sábia do que eu jamais fui. A verdadeira força não tá na quantidade de água que cai do céu, mas na capacidade da terra de guardar ela. Eu passei a vida inteira procurando milagres rápidos, cavando nos lugares mais fáceis, esperando resultados sem esforço. Você me ensinou que a sabedoria não é se exibir quando a fartura chega, é se preparar, com humildade, pro tempo da escassez que sempre volta. Meu pai nunca mais partiu. Viramos fonte de esperança para a comunidade inteira. Os vizinhos começaram a vir pedir conselhos, pedir ajuda. Ensinamos eles a cavar com respeito pela sabedoria do subsolo, a ler os sinais que a terra dá, a não desistir quando a profundidade assusta. Nossa terra, antes desprezada e quase vendida por uma mixaria, virou exemplo de resistência e fé. O coronel Zé Guedes nunca mais apareceu por aqui. Dizem que ele perdeu metade das terras dele porque não soube guardar a água quando ela veio. Hoje, aos 75 anos, sentada aqui na varanda, eu sei. A vida é como a água. Ela só se mantém no profundo. O que é superficial, escorre e some. O que é sólido e bem guardado, permanece. A maior teimosia de um ser humano deve ser a de persistir na humildade de ouvir o chão, de respeitar o tempo das coisas, de confiar na sabedoria dos que vieram antes. Meu pai morreu faz 10 anos, em paz, deitado na rede debaixo do juazeiro. Antes de partir, ele me agradeceu por ter salvado não só a terra, mas a alma dele. Disse que eu tinha sido mais forte que a seca, mais forte que o desespero, mais forte que o medo. Minha mãe viveu até os 85, forte e feliz, vendo os netos brincarem na beira do poço que um dia pareceu impossível. E quando olho pro meu poço, ainda correndo firme depois de todos esses anos, com a mesma força que tinha quando o descobri, eu agradeço todos os dias a minha avó Sinhá. Ela me ensinou que a terra sempre fala. Só precisa de quem saiba escutar com o coração, com paciência, e com a coragem de cavar fundo quando todo mundo já desistiu. O sumidouro, que todo mundo achava que era só um buraco feio e seco, era na verdade o coração vivo da nossa terra. Só precisava de alguém que acreditasse nele. E eu acreditei. Se essa história tocou seu coração, se você também acredita que a persistência e a fé podem transformar o impossível em realidade, inscreva-se no canal Sabedoria em Contos. Aqui você encontra mais histórias reais de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Histórias que ensinam, que inspiram, que mostram que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de construir com nossas próprias mãos. Deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe essa história com quem precisa ouvir que desistir nunca é a única opção. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, a terra sempre fala. Você só precisa ter coragem de escutar.